Justiça e Trabalho de volta, recebendo o presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, o desembargador José Rego Júnior. Depois de um mandato de 2 anos, ele está deixando o cargo e ele também, como presidente, atuou presidindo e coordenando correições, porque o papel de corregedor, no caso da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Norte, a função de corregedor também é ocupada pelo presidente do tribunal. Desembargador Zé Rego Júnior, qual é a avaliação que o senhor traz desse seu trabalho como corregedor? Há alguma inovação que, no seu entendimento, foi introduzida nesse seu mandato e que trouxe resultado positivo e que precisa continuar? Nós entendemos que a correição, que antigamente se fazia, ela causava maior desconforto, muita ansiedade e muita preocupação nas varas onde eram correcionadas. Daí nós passamos a entender, e esse era o meu discurso e a minha mensagem, que a nossa correição passaria a ser uma correição pedagógica, uma correição colaborativa. Nós não íamos às varas e não fomos às varas do trabalho apenas a caças de defeito no sentido de penalizar servidores, magistrados, etc. Não. Nós fomos ao encontro das varas, dos juízes, dos servidores, para levar alguma ferramenta desenvolvida pelo nosso setor de informática, levar sugestões, ideias, modificações existentes na legislação e também levando sempre uma equipe de apoio para ajudar nas correções. Mas o trabalho da correição não é feito apenas pela figura do corregedor. Dependendo da vara e da necessidade daquela cidade, levamos uma equipe para ajudar a de correição, no sentido de melhorar o desempenho, a objetividade, destravar alguns atos que porventura ainda não tivessem sido prolatados e dar continuidade normal ao andamento processual. Desembargador Zé Rego Júnior, nesse seu trabalho como corregedor, o senhor também encontrou experiências interessantes que possam ser compartilhadas com outras varas do tribunal, com outros setores e até com outros tribunais? Olha, os servidores sempre nos ajudam no sentido de que, com suas experiências, dão sugestões para que o corregedor, na sua correição, aplique algumas ideias, algumas inovações, alguns atos que eles acham interessantes, assim como pede para suprimir alguns que ele acha de menor importância no trabalho da correição. Então é bem verdade que tivemos várias sugestões nesse sentido, estamos analisando para colocar em prática. Desembargador Zé Rego Júnior, o senhor está deixando a presidência do tribunal, é uma experiência de administrador, uma experiência um pouco diferente do trabalho propriamente dito do desembargador, que é do julgador. E qual é, além de alguns cabelos brancos a mais que o senhor leva para casa, qual é a experiência que o senhor coloca agora e que vai usar daqui para frente como desembargador? O lado humano, você conhecer melhor a instituição que você administrou. Então, nós tínhamos uma visão de julgador, apenas julgando processo nos nossos gabinetes, levando para as turmas, para o tribunal pleno. Na hora que passa a ser presidente e corregedor e passa a visitar toda a estrutura física, conhecer os servidores, você muda a opinião e você começa a pensar de forma diferente, não só como julgador, mas também como administrador. E passa a entender toda uma problemática que se estende, não só na parte estrutural do tribunal, mas também o lado humano. As deficiências, as dificuldades que o servidor tem, de muitas vezes que não são entendidas, compreendidas, e muito mais porque não sabemos a verdadeira motivação. Quando você é corregedor, você vai de encontro ao servidor, aos problemas, e identifica que nós temos um quadro de servidores muito preparados, comprometidos e que prestam relevante serviço à Justiça do Trabalho. Durante sua gestão, o senhor teve uma postura de trabalhar com portas abertas e conversar com servidores, com magistrados, que já era uma experiência que o senhor trazia lá do seu gabinete, da sua atuação como vice, como ouvidor. E agora,
O senhor deixa a cadeira de presidente e volta para o seu gabinete de desembargador. E as portas? Continuam abertas, continuarão abertas. Eu acho que a justiça não pode se afastar do povo. Na presidência, as portas, como você acabou de falar, sempre estiveram abertas para receber servidores, magistrados, reclamantes, o público em geral, e dessa mesma forma continuará quando voltar para o meu gabinete. Você ouvindo as partes, eu acho que a justiça tem que ir ao encontro do cidadão, ouvindo as reclamações, as sugestões, tudo isso fortalece e melhora o desempenho da Justiça do Trabalho. Para encerrar, se o senhor tivesse que resumir numa palavra, deixando a presidência do TRT, do Tribunal do Rio Grande do Norte, o senhor sai mais? Experiente. Saiu mais experiente e com a sensação de dever cumprido. Fiz o que estava ao meu alcance e vou continuar trabalhando para o engrandecimento da justiça trabalhista no Rio Grande do Norte. E o nosso artista profissional de hoje transforma matéria bruta em obras de arte de extrema beleza e delicadeza. A escultura ela requer um esforço físico, braçal, né? Você tem que ter toda essa logística para até chegar ao finalmente de uma escultura, né? É um pouquinho mais árduo do que qualquer outra arte. Você não faz uma escultura só com a intuição, não existe isso, né? Você tem que realmente ter uma carga horária de trabalho. Você trabalha a forma, você tem um esforço físico, né? É diferente não posso julgar as outras artes, mas é um pouco mais difícil, né? Eu sou Demétrio Coelho, operário da arte, escultor com 25 anos de profissão e potiguar, norte rio-grandense. O Justiça e Trabalho volta semana que vem. Até lá.